bater com os franceses contra os alemães. E por lá ficaram. Ficaram a viver lá por França? Não. Mortos. Mortos na guerra. Até havia um soldado de Vila Real ou de Mursa, um homem chamado Milhões, que foi dos poucos que voltaram com vida. Olha, esse morreu há poucos anos, na terra dele. Esse subiu para uma árvore com a metralhadora, escondido pelas folhas, a disparar contra os alemães. Lembro-me bem disso. Foi na Batalha do Mar, na 9 de Abril. Salvou milhares de soldados franceses e aliados. Hoje, quem se lembra disso? Depois, passado muito tempo, já o teu pai estava na França. Logo havia de vir outra guerra, outra vez contra os alemães. Então era o Salazar que mandava em nós e não deu ordem. Não entramos nessa guerra. Não entramos, não. Ele não quis. Mas cá voltaram outra vez para levar os rapazes para as colónias. Então, muitos emigraram para o estrangeiro. A Guerra da África só terminou com o 25 de Abril e cá na aldeia só ficaram os velhotes como nós. Elle raconte des choses de la guerre, quand ton père est parti en France. Elle se plaint que le monde les oublie. On ne se souvient d'eux que lorsqu'il y a des guerres et qu'on vient les chercher pour mourir. Elle a aussi parlé d'un héros, un soldat portugais qui, pendant la guerre de 14, a grimpé dans un arbre avec une mitrailleuse et des munitions, et de là a tenu les Allemands sous le feu, tandis que les troupes françaises et les Alliés se retiraient à toute vitesse. Ta tante dit que Salazar, qui commandait, n'a pas voulu entrer dans la dernière guerre, mais qu'il a envoyé beaucoup de garçons d'ici pour défendre les colonies. N'y ont échappé que ceux qui ont émigré. Les guerres d'Afrique ont fini avec le 25 d'avril. Alors, au village, il n'est resté que les vieux comme eux. Olha, senhora, quando desaparecermos, quem vai cultivar estas terras? Mesmo nós já mal podemos. Eu ainda vou fazendo qualquer coisa, mas meu homem... Eu já não posso. Pesa muito as pernas. O que nos vale é a reforma. Se não fosse a reforma, não durávamos mais de 15 dias. Morríamos da fome. E digo aos senhores, em acabando nós, esta terra também acaba. A gente nova já não quer isto aqui. Quer ir para as grandes cidades. Isto aqui está acabado. Tornamos ao princípio do mundo. Lá isso é. E lá na França, é tudo com máquinas, não é? As nossas terras não dão para isso. De antes ainda havia o contrabando que nos ajudava bastante, mas agora com essa coisa, a CEE, até isso acabou. O que vale é a reforma do meu homem. Não, mas o seu sobrinho, ele não percebe nada dessas coisas da lavoura. Ele é um ator famoso. O retrato dele costuma sair nas revistas e nos jornais. Com certeza que a senhora já deve ter visto na televisão. Eu nem gosto de falar nessas coisas. Quando vou à casa da minha nora, ela põe isso a trabalhar, mas... A senhora não gosta? Gostar de quê? Coisas sem vergonha, mulheres caradas, a expirem-se diante dos homens, a mostrarem-se nuas. E outras coisas piores que me envergonha dizê-lo. Coisas de assombrar os céus. Mas a televisão também mostra outras coisas. Sim. Se põem a matar uns aos outros como coelhos, sem respeito nenhum por ninguém. São os brancos com os pretos, os brancos com os brancos, os pretos com os pretos. Olha, nem sei dizer. Mas a televisão... Arreda para lá, máquina do diabo. On parle de choses sans intérêt pour toi. Elle dit qu'elle n'aime pas la télévision, que c'est une chose du diable. Demandez-lui si maintenant on peut aller au cimetière. Está a pedir para ir ver a campa da família.
Temos de ir embora. Afonso, c'est l'heure. Il faut partir à cause do tournage. Temos de ir embora, minha senhora. Agora não torno a ver. Je reviendrai. Je reviendrai. E o Ives? Quero conhecer o outro filho do meu irmão. Yves? Il est en France? Elle te demande de revenir et d'amener ton frère. Elle veut connaître Yves. Je vous l'amènerai, ma tante. Je vous amènerai, Yves. Ele diz que sim, que vai trazer o Yves. Não te esqueças. Volta. Volta com ele. Não demoras. Não quero morrer sem conhecer o outro filho do meu irmão. Elle te demande de ne pas oublier, de revenir sans tarder et d'amener ton frère. Elle dit qu'elle ne va pas mourir sans connaître l'autre fils de son frère. Je reviendrai, ma tante. Je reviendrai avec Yves. Je vous le promets. Je m'étais jamais mis à genoux. Aujourd'hui, presque tout le monde serait prêt à se mettre à quatre pattes. Ici restent vos souvenirs d'enfance. Ceux de Manuel, parce que ceux de Fons sont restés très loin derrière. Oui, ceux de Manuel. Et les tiens, Fons? Qu'est-ce qui t'en est resté comme impression? Ça a été comme un étrange voyage dans mon imaginaire de voir enfin réellement ces lieux. Ces lieux dont j'ai tellement entendu parler mon père. J'ai comme l'impression d'avoir remonté dans le temps. Que serait ta tante, corps et âme dans tes bras? Moi, même des camarades qui ont partagé ma jeunesse, mon frère Casimiro, et tous les amis de ce temps-là, il ne reste plus personne. Ils sont tous partis. Vivre longtemps est un don de Dieu. Mais il a son prix. Tiens, tiens. Notre réalisateur voudrait voyager à l'œil. Olga! Quanto tempo precisas para acabar? Uns 15 minutos. 15 minutos? Já estão todos à espera. Despache-se! Comme ça, vous avez un air plus étrange. Regardez. C'est mieux comme ça.
Pedro Macao. Et j'ai une poutre sur le dos. Les gens passent toujours me voir. Les uns avec leur museau blanc, les autres avec leur museau noir. Et personne ne me tire de mon tourment. Des histoires comme ça, personne ne les raconte. Toi non plus, Alphonse. Tu n'es plus tout à fait le même. Tu es un autre. Oh, tu finis avec ta tirade? Vas-y, on t'attend. Alors, on y va, hein? Et amène l'autre avec toi. Toi aussi, Manuel, tu es un autre Pedro Macao. Et personne ne te tire de ton tourment.